sou a professora Júlia de Matemática, essa é a nossa aula de número 101. É a terceira parte do nosso estudo sobre polígonos regulares, então se você não viu as partes 1 e 2, eu recomendo que você volte e assista. Nosso objetivo aqui vai ser aplicar o Teorema de Pitágoras na determinação de elementos de polígonos regulares inscritos em uma circunferência e resolver elaborar problemas de aplicação do Teorema de Pitágoras envolvendo então polígonos regulares. Os materiais para a aula de hoje vão ser o seu caderno, caneta, lápis, borracha e régua, certo? Então hoje a gente vai trabalhar com um hexágono regular inscrito numa circunferência, beleza? Na última aula a gente trabalhou com o quadrado, agora a gente vai trabalhar com o hexágono regular. Então, considere uma circunferência de centro O e de raio de medida R. Como o ângulo central do hexágono regular mede 360 graus, divididos por 6 nesse caso, né, porque é um hexágono de 6 lados, a gente vai ter então que o ângulo central do hexágono, né, no caso o ângulo central ali do nosso polígono regular, vai ser 60 graus. Então a gente consegue construir na circunferência um ângulo central com esse valor, obtendo então um arco AB. Com a abertura do compasso igual a esse arco AB, a gente consegue marcar os outros vértices do nosso hexágono. Então vamos calcular a medida do lado e do apótema desse hexágono em função de R, no caso em função do raio dessa circunferência. Observe a figura aqui. Então a gente vai calcular agora a medida do lado L, né, desse hexágono. Então a ideia basicamente eu tenho aqui uma circunferência, né? Essa circunferência dividida em 6 partes iguais, eu vou chegar então num hexágono regular e aí eu quero calcular o valor do lado desse meu hexágono, certo? Quero o valor de todas essas segmentos ali, que são os valores de todos os lados do meu hexágono, certo? Então, observando aqui, eu tenho que a medida do ângulo AOB, ou seja, esse ângulo aqui, né? Considerando esse triângulo laranja que a gente está considerando aqui, a medida de um desses ângulos é 60 graus, certo? Assim, eu consigo descobrir também a medida dos outros dois ângulos. Eu encontro que todos esses três ângulos vão ser 60 graus, certo? Então, a medida de todos esses ângulos aqui, ou seja, cada um desses ângulos vai ser 60 graus. A gente sabe que se os três ângulos do meu triângulo são iguais a 60 graus, eu sei que eu tenho um triângulo equilátero. Então, o triângulo AOB, sendo equilátero, né, vai ter também todos os ângulos iguais, todos os lados iguais, perdão. Eu vou ter AB igual a OA, que é igual a OB, ou seja, AB igual a OA, que é igual a OB. E isso me resulta, então, que o lado do meu hexágono vai ser o mesmo valor do raio do meu hexágono, do meu círculo, perdão. O lado vai ser exatamente igual ao raio da minha circunferência, certo? Ou o raio do hexágono, né? A gente já viu que se chama raio do polígono também. Então, a gente chega a essa conclusão analisando, né, esses valores que a gente viu a partir dos ângulos do nosso triângulo representado ali, que são os três ângulos iguais, e isso, no caso, vai nos mostrar que esse triângulo vai ser equilátero, ok? Então, a gente consegue agora calcular o valor do apótema, né? A gente já calculou que o lado é igual ao raio e eu vou calcular o valor do apótema. Lembrando que o apótema é aquele segmento que liga o centro da minha circunferência até o ponto médio do lado do meu polígono. Então, eu tenho esse triângulo retângulo aqui para ser considerado, né? Onde um dos catetos vai ser A, o outro cateto vai ser lado sobre 2, ou no caso aqui, como a gente sabe que o lado vale o mesmo valor de R, eu vou ter R sobre 2, e a minha hipotenusa é R. Substituindo isso dentro do Teorema de Pitágoras, a gente vai ter A ao quadrado mais R sobre 2 ao quadrado igual a R ao quadrado. Eu vou ter então que A ao quadrado mais R ao quadrado sobre 4 é igual a R ao quadrado. Isolando o A, né, eu vou ficar com R ao quadrado menos R ao quadrado sobre 4. Fazendo essa subtração, eu fico com 3R ao quadrado sobre 4. Tiro a raiz dos dois lados da minha equação, eu fico com A igual a mais ou menos raiz de 3R ao quadrado sobre 4, que eu posso, né, tirar esse R ao quadrado e o 4 da raiz, ficando com R sobre 2, que multiplica a raiz de 3.
Novamente, eu tenho os valores positivo e negativo. Como a gente está trabalhando com um número positivo, né, que é uma medida, a gente vai considerar só o valor positivo. E aí a gente chega que o apótema, né, de um hexágono regular inscrito vai ser raio raiz de 3 sobre 2. Perfeito? Então, se vocês relembrarem, na última aula a gente calculou as mesmas ideias, né, o lado e o apótema com base no raio da nossa circunferência, né? A gente calculou isso para o quadrado inscrito e aqui a gente está calculando para o hexágono inscrito, ok? É interessante lembrar de que o fato de a medida do lado do hexágono regular ser igual ao raio nos permite marcar os vértices do hexágono na circunferência tomando a mesma abertura do compasso que seja igual a R. Como assim? Basicamente, gente, significa que para eu desenhar o meu hexágono em uma circunferência inscrita, perdão, a circunferência circunscrita, né? Desenhar um hexágono inscrito em uma circunferência, eu vou fazer o quê? Eu desenho a minha circunferência. Agora vou ter que começar de novo, né? Escapou aqui a pontinha. Desenho a minha circunferência, ó. Eu vou desenhar a minha circunferência. Se o valor do lado do meu polígono é o mesmo do raio da minha circunferência, eu vou utilizar a mesma abertura, observe, a mesma abertura que eu tinha, para eu marcar os pontos onde eu vou ter os vértices do meu hexágono. Olha só, eu tenho aqui, mais ou menos, né? Claro, como o prof já falou, quando a gente está trabalhando aqui com o giz, perde um pouquinho, mas ó, deu bem certinho. Então, utilizando a mesma abertura, eu consigo desenhar o meu hexágono. Isso faz com que seja muito simples de desenhar um hexágono inscrito, né, gente? Porque fica bem fácil, é só usar a mesma abertura do meu compasso. Então, aqui, se eu ligar todos esses pontos de cruzamento, eu vou ter, então, um hexágono regular desenhado facilmente. Certo? Deixa o prof terminar de desenhar ele aqui, bem bonitinho para vocês. Olha só. Temos aqui, então, o nosso hexágono regular, que a gente desenhou só utilizando régua e compasso. Bem fácil de desenhar, né? Isso, gente, serve para qualquer hexágono regular. Hexágono, tá? Com 6 lados. Bem fácil, né? Vamos ver alguns exemplos, então, de aplicação, no caso dessas duas fórmulas que a gente encontrou, que a gente calculou ali. Então, olha só, exemplo de número 1. Vamos calcular a medida do raio de uma circunferência na qual o apótema do hexágono regular escrito mede 12 raiz de 3 centímetros. Então, a gente sabe que o apótema é igual a 12 raiz de 3. E aí, utilizando aqui a fórmula, ó, que seria R raiz de 3 sobre 2, basicamente eu simplifico as duas raízes, né? Como se eu passasse uma delas dividindo para o outro lado, para ter essa simplificação. E aí eu vou passar o 2 vezes 12, vai ficar 24. Então, o raio dessa circunferência será 24 centímetros. É bem facinho, né, gente? É só utilizar a fórmula que vocês têm. Novamente, sempre copiem a fórmula lá no caderno, tá, gente? Ó, essas daqui valem para o hexágono regular, não pode ser qualquer hexágono, né? Regular inscrito, ok? Então, essas fórmulas aqui valem para o hexágono regular inscrito. Se eu fosse vocês, copiava lá no caderno cada uma dessas fórmulas com essa descrição para vocês saberem aonde que vocês podem aplicar elas na hora de resolver os exercícios, ok? Exemplo de número 2. Vamos calcular o perímetro do hexágono regular abaixo, cuja medida AE é 10 raiz de 3. Aí você vai observar que AE é 10 raiz de 3. Aí você vai pensar, poxa vida, não tem nem o que eu usar dessas fórmulas. Eu não estudei sobre isso daqui, a gente não viu. Bom, a gente pode não ter visto exatamente essa parte, né, do estudo da circunferência, mas a gente tem como utilizar o que a gente já estudou sobre teorema de Pitágoras, né? A gente sabe que ED, ou seja, este lado aqui, né, vale R, porque é o quê? É o raio da minha circunferência, certo?
AD vai ser 2R. Por quê? Porque é o valor do meu diâmetro. A gente sabe que o diâmetro é 2 vezes o raio, certo? E AE é 10 raiz de 3, que ele me deu. Essa informação a questão me deu. E aí eu sei que esse ADE, ou seja, esse triângulo roxo aqui, ele é um triângulo retângulo, certo? A partir dessas informações, a prof vai até desenhar com vocês aqui no quadro, né? Olha só, é como se a gente tivesse um triângulo retângulo, aqui, com este lado valendo 10 raiz de 3, este lado valendo R e este lado valendo 2R. E aí ele quer que eu calcule o perímetro. Então vamos primeiro uma coisa de cada vez. Primeiro eu tenho que achar o valor de R para depois calcular o perímetro, beleza? Então vamos lá. Aplicando o teorema de Pitágoras, então, nesse triângulo aqui, né, que no caso é o triângulo que está desenhado ali, destacado em roxo, a gente vai ter, então, 10 raiz de 3 ao quadrado é igual, mais raio ao quadrado, desculpa, gente, é igual a 2 raio ao quadrado, tá? Porque aqui é 2R. Então, no caso, aqui eu vou ficar com 2R ao quadrado vai ser 4R ao quadrado, tá? Eu tenho que elevar ao quadrado tanto o 2 quanto o R. Então, eu fico com 10 raiz de 3 ao quadrado, me resulta em 300, né? Porque 10 ao quadrado é 100 e raiz de 3 ao quadrado é 3. 100 vezes 3, 300. 4R ao quadrado menos R ao quadrado, que esse R positivo passou para o outro lado, eu vou ficar com 3R ao quadrado igual a 300. 3R ao quadrado, eu vou ficar então com R ao quadrado igual a 100, né? Eu simplifico ali dividindo 300 por 3. Raiz de 100 é 10. A gente sabe que eu não posso, né, utilizar o valor negativo nesse caso aqui, porque eu estou falando de medidas. Então, o raio vai ser 10. A gente sabe que o raio é o mesmo valor do lado do meu hexágono. Então, eu vou utilizar para calcular o perímetro, o 10 centímetros. Quantos lados tem um hexágono? 6 lados. Então, se cada lado tem 10 centímetros, 6 lados, eu vou ter 6 vezes 10, que me resulta, então, em 60 centímetros, que é o perímetro deste meu hexágono regular. Observem que aqui a gente utiliza não só o que a gente tem estudado, né, o que a gente está estudando sobre polígonos, desde os seus elementos até o cálculo aí, né, do apótema e do lado, mas a gente usa também Pitágoras, que foi uma das relações que a gente estudou aí anteriormente, tá certo? Eu espero que tenha ficado claro. Volto a ressaltar que se ficou alguma dúvida desse conteúdo, essa é a terceira parte desse assunto. Se você não viu os vídeos anteriores, é bom que você volte e assista para tirar essas dúvidas que você tem, tá certo? Não esqueça de fazer os exercícios e de consultar o material que vocês têm disponível. Eu encontro vocês na nossa próxima aula.